Então, pessoal, vamos começar? Tudo bem? Boa tarde, né? Então, vamos dar início aqui à nossa aula número 3. Oi? Vocês não receberam não a folha ainda? Não, mas não tem problema, porque tudo que for importante eu vou escrever, tá? Então, daqui a pouco vocês devem receber. Deve vir alguém com a folhinha para entregar para vocês. E aí, tava grande a fila da cantina, é? Tava grande a fila da cantina? Tem muita gente agora fazendo uma pauta de estudos de matemática. Tá tendo muita gente aqui agora no IMPA, né? Então, vamos começar hoje, aula 3. Em que a gente vai tratar basicamente de Teorema de Tales. Certo? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, começou. Pronto. Então, vamos falar hoje do Teorema de Tales, tá? O Teorema de Tales é um teorema que fala sobre certas razões que existem, certo? Quando você intersecta retas paralelas por umas retas chamadas transversais, tá bom? O que é que diz o Teorema de Tales? Imagine que você tem 3 retas paralelas aqui e 2 retas transversais, tá? 2 retas transversais. Então, essas retas vão intersectar essas paralelas em 3 pontos, cada uma delas, tá? E vai determinar aqui alguns segmentos. O Teorema de Tales diz que existe uma certa relação entre as medidas desses segmentos. Vocês sabem qual é? Qual é a proporção aí? Vocês sabem? X está para Y, assim como Z está para W. Tá bom? Então, antes de falar realmente do Teorema de Tales, vamos falar um pouco sobre um negócio chamado divisão harmônica, tá? Que também tem a ver com razão de segmento e vai ser útil no futuro para vocês, tá bom? Então, vamos falar de divisão. Certo? Muito bem. Aí, bem, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar 2 pontos, A e B, tá ok? E vamos pegar pontos, pegar um ponto M aqui, digamos, sobre o AB. Tá? Esse sempre poderia ser qualquer coisa. Geralmente a gente está acostumado a chamar o M de ponto médio, mas poderia ser qualquer coisa. E vamos escolher um outro ponto N, que a gente vai chamar de conjugado harmônico do M, nesse caso. É um ponto fora do MN, fora desse segmento AB, de tal forma que ele mantém a proporção para o A e para o B. Como assim, né? Esse ponto M, quando você coloca aqui em cima do segmento, ele naturalmente vai definir aqui uma proporção, certo? Determinada pelos segmentos MA e MB. Digamos que seja K. Tá? Por exemplo, quando o M é o ponto médio, esse K aí vai ser quanto? Quanto é que vai ser a razão MA sobre MB? Hein? Quando o M é o ponto médio? Quanto é que vai ser MA sobre MB? Não. Segmento MA sobre segmento. Aqui é a divisão de segmentos. Certo? Sempre interpreta isso aqui como segmentos. Então, quanto é que vai ser o segmento MA dividido pelo segmento MB quando M é o ponto médio de A e B? 1. Tá? Então, esse K aqui, quando M é o ponto médio, esse K aqui é 1. Tá? Se
por acaso, um outro exemplo, né? Se eu tiver aqui A, B, aqui M, se aqui for 2x e aqui for x, quanto é que vai ser essa razão aqui, K? Vai ser quanto o K nesse caso ali? Vai ser 1 sobre 2, tá? Então, para cada ponto M que você tem dentro desse segmento AB, você encontra um ponto N fora do segmento, porém em cima da mesma linha, AB, tal que a proporção é a mesma, tá? Então você tem que NA é igual a NB. Por exemplo, nesse caso aqui, certo? Eu tenho A, B, aqui eu tenho X e aqui tenho 2X. Onde eu vou localizar o ponto N de modo que aconteça exatamente isso daqui, né? Aconteça que a razão entre os segmentos MA e MB seja igual à razão entre os segmentos NA e NB, né? Digamos que você não sabe. Tá aqui para cá. Chama essa distância aqui do N pro A de Y, certo? Você quer saber quanto é que é o Y, certo? O Y tem que ser um segmento de forma que é Y sobre, agora a distância de NB de N até B, né? Distância de N até B vai ser Y mais 3x, certo? O que é isso daqui mesmo? Ó, isso aqui é o NA sobre o NB, tá? Isso aqui tem que ser igual ao MA sobre o MB, que no caso a gente já viu que dá o quê? Dá 1/2, tá certo? Então, olhando aqui para essa expressão, ó, y mais 3x igual a 1/2, se a gente fizer a conta, vai dar o quê? Ó? Vai dar, ó, multiplica em cruz, né? Vai dar 2y igual a y mais 3x. Beleza? Então, quanto é que vai ser o y? 3x. Então, esse exemplo aqui serve para dizer o quê? Se eu tenho um segmento AB, eu tenho um ponto M, cuja proporção, certo? A razão, MA dividido por MB é 1/2, né? O nosso K, nesse caso, vai valer 1/2. Aí você pergunta, quem é o M que mantém essa proporção e está fora do segmento AB? É exatamente um ponto aqui, de forma que esse Y seja igual a 3x, tá certo? Então, isso a gente fez para o ponto particular M, mas a gente poderia fazer para qualquer ponto em questão, tá? Então a gente vai dizer aqui que o M e o N são beleza? Então tá aí. Existem alguns problemas que a gente pode fazer só a partir dessa definição de que M e N são conjugados harmônicos, tá? O problema 1 é o seguinte. O problema é assim. Você tem uma divisão harmônica, seja... vamos colocar assim, né? A, B, M, N, divisão harmônica com K maior do que 1, certo? Depois a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai verificar porque essa informação é importante, tá? Com K maior do que 1. Prove que pronto. Então vamos verificar por que esse K maior do que 1 é informação importante, certo? Aqui no caso, o K deu quanto? Quando é x e 2x, o K deu 1/2. O M, nesse caso, vai estar mais próximo do A ou mais próximo do B? Mais pro B, né? A distância
do M para o B é maior do que do M para o A. Né? Tá ali simplesmente porque é x 2x. Agora, isso gerou o K igual ao meio. O meio é menor do que 1. Certo? Então, quando é menor do que 1, significa que o M está mais próximo do A. Se você está dizendo que o K é maior do que 1, o M está mais próximo de quem? Do A ou do B? Do B. Então essa é uma informação importante para você desenhar a figura. Tá aqui o A. Tá aqui o B. Como está aqui o M. Certo? Agora, lembra o quê? Lembra que o K, ele é igual ao MA sobre MB, mas também ele é igual ao NA sobre NB. Né? Por quê? Porque foi a definição que você escolheu para dizer que a quádrupla de pontos A, B, M, N é uma quádrupla harmônica. Tá? Então, ó, se o K é maior do que 1, vou fazer a pergunta para vocês. Quem é maior? O NA ou o NB? O NA, né? Porque a razão NA sobre B vai ser maior do que 1, né? Você escreve assim, NA sobre NB maior do que 1, passando o NB para o outro lado, você tem que o NA é maior do que o NB. Bem, se o NA é maior do que o NB, o N vai estar para que lado? Ele vai estar para, digamos, para a direita do AB ou para a esquerda do segmento AB? Para a direita, né? A distância do N para o A tem que ser maior do que a distância do N para o B. Se você põe o N para o outro lado, vai acontecer exatamente o contrário, né? Então vamos botar aqui o N para esse lado aqui. Certo? Então, a informação, se o K é maior do que 1 ou menor do que 1, serve exatamente para você conseguir desenhar a figura. Tá? Então vamos lá, continuando. Ele diz que se eles estão em uma divisão harmônica, certo? Vou pegar esse aqui. Então aquilo ali tem que valer. Bem, como a gente vai demonstrar isso daí? Certo? Vamos fazer o seguinte. Basicamente do jeito que a gente fez ali. A gente não sabe quanto é que vale o MB. Vamos chamar de, digamos, X. Certo? Agora, o que diz a definição de quádrupla harmônica? Diz que MA sobre MB é igual a K. Que é igual a NA sobre NB. Se o MB eu estou chamando de X, quem vai ser o MA? Vai ser quanto? Se esse cara aqui é X, quanto é que vai ser MA? MA vai ser igual a quanto? Hein? Quanto? X sobre 2 não. Ó, o MA sobre MB é K. O MB é quanto? X. Quanto é que tem que valer o MA? Hã? KX, né? É só passar multiplicando. Tá? Passa multiplicando. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar o A. MA é K vezes MB. Só que o MB é X. Então isso aqui vai ficar KX. Vamos colocar lá na figurinha. Isso aqui vai ser KX. Certo? Agora a gente não sabe quanto é que vale o NB. Vamos chamá-lo de Y. Certo? Vamos tentar achar o Y em função do X. Como? Usando de novo a definição, né, de que NB sobre NA sobre MB é igual a K. Certo? Aqui. O NB eu sei que vale Y. O NA vai valer quanto? KY? O NA, a distância do N para o A vai ser quanto? KX mais X mais Y. KX mais X mais Y, né? Então tá. KX mais X... Tá pequeno, deixa eu pegar.
kx mais x mais y sobre y tem que ser igual a k. Agora você tem que resolver essa equação aí, certo? Achar o y em função de k e de x. Vai dar o quê, ó? Fica kx mais x mais y igual a ky. Passa o y para o outro lado, para isolar o y, né? Aqui eu posso colocar o x em evidência. Fica o quê? X que multiplica k mais 1 igual a... Aqui, vou botar o y em evidência, k menos 1. Então, o y vai ser igual a quanto? Olha só. X, k mais 1, sobre k menos 1. Certo? Então, pronto. Agora você tem todos os segmentos possíveis do problema. Vamos ver como a gente vai traduzir esse 2 sobre AB igual a 1 sobre AM mais 1 sobre NAN, usando as letras K e X. Então, eu tenho que provar isso daqui. Tenho que provar que 2 sobre AB é igual a 1 sobre AM mais 1 sobre AN. Certo? Então vamos lá, me ajuda aí. Quem é AB? Vamos trocar tudo, certo? KX mais X. Sobre, aqui 2, né? 1 sobre AM. Quem é o AM? KX. Mais 1 sobre AN. É KX mais X mais Y. Mas o Y a gente sabe quanto é que é, né? É aquele treco ali, ó. É o quê? É X que multiplica, vamos lá, K mais 1 sobre K menos 1. Tá? A gente tem que verificar se isso aí é verdade ou não. Tá bom? Para isso a gente tem que fazer as contas. Tá? Fazer as contas desse negócio aí que não é uma coisa tão feia. Tá? Aqui a gente pode colocar o x em evidência, tá vendo? Então fica o quê? Fica K mais 1 vezes x. Aqui fica 1 sobre KX. Aqui, o que vai acontecer? Olha só. Primeiro tem o x, x e x aqui, não é? Então eu posso colocar em evidência. Posso colocar x. O que vai ficar dentro do parênteses? Vai ficar k mais 1 mais, aqui, k mais 1 sobre k menos 1. Certo? Então, vamos tentar simplificar só esse parênteses, primeiramente. Vou chamar isso aqui de asterisco. Vamos verificar quanto é que é esse asterisco aí. Ó, aqui eu tenho um K mais 1 e aqui eu tenho um K mais 1. Então eu posso colocar de novo agora o K mais 1 em evidência. Então, esse asterisco é K mais 1, que multiplica 1 mais 1 sobre K menos 1. Certo? Tudo bem até aí? Aqui ó, vai dar o quê? Você aplicando o mínimo aqui, vai ficar K menos 1 mais 1 sobre K menos 1. Então isso aqui vai dar K mais 1. Aí ó, K menos 1 com mais 1, K sobre K menos 1. Certo? Isso aqui é só esse parênteses. Então esse 1 sobre X, esse parênteses é exatamente aquilo ali. K mais 1 vezes K sobre K menos 1.
certo? Vamos pegar aquilo que a gente já sabe, jogar aqui e ver o que acontece. Então, voltando. A gente vai ter o quê, ó? 2 sobre xk mais 1. 1 sobre kx mais 1. Aqui eu tenho x vezes k mais 1 sobre k menos 1. Esse sobre k menos 1 é uma fração de uma fração. Ele pode passar para cima multiplicando. Então eu vou colocar aqui, ó, k menos 1. E vou colocar o que sobrou embaixo, que é x vezes k vezes k mais 1. Beleza? Já está ficando mais parecido, né? Então, ó, vamos trabalhar só com esse lado aqui, esse lado direito. Veja o seguinte. Não. Veja que os denominadores estão muito parecidos, não é? Aqui, ó, é xk, k mais 1. Aqui é xk, aqui é xk mais 1, tá? Desses denominadores aí, qual o maior de todos? Assim, com mais termos. É o xk vezes k mais 1. Para esse denominador aqui, que é x vezes k mais 1, chegar nesse denominador aqui, o que você pode fazer? Multiplicar por k. Só que se você multiplicar por k embaixo, você tem que multiplicar por k em cima para não alterar a fração. Aqui, para eu chegar nesse denominador aqui, que é xk mais 1, o que eu tenho que fazer com esse denominador que é xk? Multiplicar k mais 1. Porém, se eu multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima para não alterar. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está deixando todas as frações com o mesmo denominador, né? Se todas as frações estão com o mesmo denominador, você pode esquecer o denominador, trabalhar só com os numeradores, né? Aqui o numerador vai dar o quê, ó? Só trocando a ordem. 2k é igual a k mais 1, né? Porque é 1 vezes k mais 1 mais k menos 1. Isso é uma verdade? É, porque 2k é igual a 2k. Verdade. Agora perceba o seguinte, ó. Perceba que tudo que a gente fez aqui, a gente poderia fazer as contas ao contrário, né? Isso aqui é equivalente a esse, que é equivalente a esse daqui, que é equivalente a esse, que é equivalente a esse. Então, se você tem uma verdade aqui, que é 2k, k mais 1, é igual a k mais 1 mais k menos 1, então isso aqui também vai ser verdade, tá? Essa questão aí é questão só para você fazer conta, né? Mas de vez em quando isso existe. O problema que vai ficar para casa é fazer a mesma coisa, porém quando k é menor do que 1. Certo? O que vai acontecer quando k é menor do que 1? Problema para casa, problema 2 da lista. A lista vocês vão receber ou daqui a pouco, ou quando chegarem em casa e forem olhar na internet. Tá? O problema 2 é o seguinte, é a mesma coisa, só que no caso k menor do que 1. Né? A gente viu o quê? Que se o k é menor ou maior do que 1, isso influi para fazer o desenho. Então, se o k é menor do que 1, o m está mais perto do b ou está mais perto do a? Do a. Certo? E o n está para o lado esquerdo ou está para o lado direito? Está para o lado esquerdo agora, né? Pronto. Então, nesse caso, não vale exatamente aquilo ali não, mas vale uma coisa parecida, que é o seguinte. Então, nesse caso, prove que 2 sobre AB é igual a 1 sobre AM, certo? Vai trocar um sinal ali que era mais para um sinal que é
menos. Se vocês não acreditam, vocês façam as contas aí para ver que troca o sinal, tá certo? Ah, é pra gente fazer agora só? Não, agora não. Em casa. Essa matéria de divisão harmônica Ah. você tá dando hoje, ou não? Já deu. Não, não. Primeira vez hoje. Primeira vez hoje. Certo? Muito bem. Tem outros problemas aí. Acho que o problema 4 talvez seja interessante. O problema 4 é basicamente isso daí. E diz o seguinte. Eu vou pedir para vocês fazerem o 4 agora. Certo? Então seja ABC uma divisão harmônica com K maior do que 1. Tá bom? Aí diz o seguinte. Se a distância do A para o B a gente vai chamar de L, determine o valor de MN. Certo? Vocês podem usar o que a gente já descobriu aí. Se o K for maior do que 1, eu estou chamando agora o AB de L, eu quero saber quanto é que vai ser MN, certo? Aqui em função, deixa eu ver aqui. Em função de K e L, certo? Eu não posso dizer que o MN é X mais Y, certo? Eu quero saber o MN em função de se você soubesse só o K e o L. Qual seria o valor do NM, tá? Por exemplo, vamos fazer assim, sei lá, K igual a 2 e o L igual a 5, tá? Se vocês fizerem esse exemplo aqui, K igual a 2 e L igual a 5, tá bom pra mim. Quanto é que vai ser o valor do MN? Isso aí não é igual não, né? Apaga aquilo ali, mano. Qual? Essa linha que tá aí embaixo do programa. Essa daqui? Não, aí. Você fez da outra questão. Ah, isso daqui? Pode ser isso. Não, isso aqui vocês podem aproveitar, não sei. Deixa aí então. A dica é exatamente essa, que você pode aproveitar essa estrutura toda. Você pode aproveitar ou não, você pode tentar fazer de outro jeito. Esse aí não tem nada que pensar não, é só fazer as contas. Tudo isso você fez. Quem é o K? O K é um valor que satisfaz MA sobre MB é igual a K e o NA sobre NB também é igual a K. Isso aqui vai correr sempre quem tiver que o A, B, M, N for uma quádrupla harmônica, certo? Então sempre que eu falo assim, A, B, M, N é uma divisão harmônica, é porque isso aqui está acontecendo. Professor, NB, como é que eu acho NB? NB seria NA sobre K? Ó, NB, você só acha por aqui, né? Ó. NA sobre NB é igual a K. NA igual a K vezes NB. É. Então, NB igual a NA sobre K. É. Sim.
negócio de MA, MB, assim, essas letras são aleatórias. Ah, sim, poderiam ser P, Q, R, qualquer coisa. Mas o princípio é o mesmo, né? Assim, é você ter 2 pontos, aí você acha um ponto aqui que tem uma determinada razão, né? Esse sobre esse tem que ser igual a esse sobre esse. Certo? E aí, então, a gente pode resolver? Essa figura aqui já ajuda muito, né? Aqui, ó, se você observar bem, o AB vai ser quanto? A distância AB, pela figura você determina que ela é kx mais x. Pela figura você determina que ela é kx mais x. Né? Então a gente coloca kx mais x. Mas, pelo enunciado, o enunciado está dizendo que o AB vale L. Então, tá aí, vamos chamar de L. Certo? Não, esse aqui é só um exemplo, tá? Eu vou fazer um caso geral, aí depois a gente faz para qualquer exemplo. Tá? Vocês poderiam fazer para o exemplo, não tem problema não. Então, com isso a gente determina qual o valor do x em função do K e do L. Como assim, ó? Perceba que a gente pode colocar o x em evidência aqui, né? Fica x vezes K mais 1, correto? E isso, por sua vez, é igual a L. Então, o x vai ser igual a quanto? L sobre K mais 1. Pronto. Então, a gente sabe o valor do x, né? A gente também sabe o valor do y, mas a gente sabe o valor do y em função do x e do k. E a gente quer saber o quê? O valor do y em função do k e do l. Por quê? Porque o nosso objetivo é achar mn em função do k e do l. Tá certo? Então, o segundo passo é você determinar o y. O y, a gente sabe que é aquele valor ali, ó. X vezes K mais 1 sobre K menos 1, né? Eu não vou explicar isso porque a gente já fez ali. Até terminou. Só que o X, nesse caso particular desse problema, ele vale aquilo ali. Então a gente pode trocar. Ó, se o X é L sobre K mais 1, quanto é que vai ser o valor do Y aqui? Quanto é que vai ser o valor do y nesse caso, sabendo que o x é L sobre K mais 1? Depois que você faz isso, quanto é que sobra no final? L sobre K menos 1. L, muito bem. L sobre K menos 1, né? Por quê? Porque corta, né? Vai cortar o K mais 1 que existe aqui com aquele K mais 1 que está ali naquela fração. Muito bem. E o MN? Para finalizar, né? O MN vai ser igual a quanto? Pela figura é x mais y. Só que a gente sabe os valores de x e de y, né? O x é L sobre K mais 1. O outro é L sobre K menos 1. Certo? Fazendo aqui a conta, né? Vai dar o quê? O denominador, vamos fazer o seguinte. Se a gente quer deixar no mesmo denominador, a gente precisa o quê? Vamos multiplicar esse denominador aqui por K menos 1. Então a gente tem que multiplicar o numerador por K menos 1 também, né? E esse denominador aqui a gente vai multiplicar por quanto? Por K mais 1. Se multiplicou embaixo, tem que multiplicar em cima, né? Então, com isso a gente consegue com que o denominador seja o mesmo, né? O denominador aqui é K mais 1 vezes K menos 1. Só que quanto é que é K mais 1 vezes K menos 1?
Produto de uma turma, né? Quanto é que é? Ao quadrado. Qual ao quadrado? Só K ao quadrado? Menos 1. Muito bem. E aqui em cima, ó, parece um X, mas é um K, né? Aqui a gente vai ter o quê, ó? LK menos L. Aqui nesse a gente vai ter o quê? LK mais L. Então eu tenho 2 que eu explica LK. Menos L com mais L vai cortar. Então vai desaparecer. Então esse é o valor que o problema está pedindo, né? O valor do MN em função apenas do K e do L. Que é exatamente isso daqui. É 2LK sobre K ao quadrado menos 1. Por exemplo, naquele caso particular ali, quanto é que vai dar? Vou apagar aqui. É só, ó, o MN nesse caso particular aqui, vai dar o que então, né? Aqui, L vezes K vai ser 10. 20, né? 4 menos 1, 3. Então vai ser 20 sobre 3. Tá bom? E para casa vai ser a mesma coisa, só que o K é menor do que 1, certo? O K é menor do que 1. Onde? Aqui? Daqui para cá? Ah, sim, a gente só fez dividir por K mais 1, né? Ah, tá, entendi. Tá, entendi. Mais alguma dúvida? Pronto, esse assunto de análise harmônica ficou um pouco desconexo, mas o que a gente vai fazer daqui pra frente ela é mais legal, tá? A gente vai falar sobre o teorema da bissetriz interna, tá ok? Você já ouviu falar nesse teorema da bissetriz interna? Bissetriz interna. Tem a interna e tem a externa, né? A interna, a bissetriz todo mundo sabe o que é, né? A bissetriz é o quê? Oi? A gente demonstra o teorema da bissetriz interna baseado no teorema de Tales. Tá certo? A bissetriz é a paralela e as transversais. Exatamente. Vou precisar desenhar uma figura um pouco menor, tá? Não, por enquanto deixa assim. Então, o que é a bissetriz, né? A bissetriz é aquele segmento que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Certo? Vamos dar nome aqui aos pontos. Chamar isso aqui de A, B, C. Tá? Esse segmento aqui eu vou chamar de B. Esse segmento aqui eu vou chamar de Czinho. E esses dois segmentos eu vou chamar de X e de Y. Esse ponto aqui, P, ele tem um nome para ele, certo? É o pé da bissetriz. É o pé da bissetriz. É exatamente o ponto em que a bissetriz vai cortar o lado oposto. Tá? E o que é que diz o teorema da bissetriz interna? Te diz que existe uma relação entre esses quatro segmentos. Né? Ou seja, existe uma relação entre essas sombras aqui, digamos, e os lados do triângulo. Que relação é essa? É a seguinte, né? Esse lado aqui está para a sombra dele, digamos, né? Para a sombra dele. C está para X, assim como B está para Y. Tá? Isso é verdade sempre. Muito bem. E como é que a gente vai demonstrar isso? A gente demonstra isso usando basicamente o teorema de Tales, tá? Então você tem aqui sua bissetriz. O que a gente vai fazer para demonstrar? A gente vai traçar uma reta paralela a essa bissetriz passando pelo ponto C. Então tá aqui, ó. Certo?
e vai prolongar o lado, esse lado aqui, certo? Pronto, você prolonga. Vamos ver o que acontece quando você faz isso daqui, certo? Esse aqui, vamos chamar de beta. Esse aqui é beta, exatamente porque é bissetriz. Se esse ângulo aqui é beta, esse aqui vai ser quanto? Né? Não, esse daqui vai ser quanto? Beta também, né? Por quê? São paralelos, então esses ângulos aqui são alternos internos. Né? Esse e esse. Né? Esse ângulo aqui vai ser quanto? Vai ser igual a quanto? Deixa eu desenhar isso um pouquinho melhor. Pronto. Esse aqui vai ser quanto? Beta também. Por quê? Porque é paralelo. Ó. Essa reta aqui é paralela a essa aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse daqui. Tá certo? Então, se eu tenho um ângulo aqui beta, esse aqui também é beta, esse ângulo aqui vai ser o quê? Vai ser isósceles, né? Então, esse tamanho aqui vai ser igual a esse tamanho aqui. Ora, mas se eu sei que esse aqui é B, esse segmento aqui também vai ser B, né? Esse segmento aqui, C. E esse segmento aqui, X e esse Y. Tá bom? Então a gente tem um teorema de Tales aqui, ó. Dá pra ver? Tem duas retas paralelas, aqui nesse caso, essas duas retas vermelhas. Tem duas transversais que por coincidência elas se encontram aqui nesse ponto, né? O ponto B. Esse segmento aqui vale C e esse aqui vale B. Esse aqui vale X e esse aqui vale Y. E são paralelas. Então você pode usar o teorema de Tales aí, né? Também pode, né? Pode ser C sobre B é igual a X para Y, tá? Tanto faz porque é só você trocar aqui a ordem, né? Basta você trocar aí, vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então esse aí é o teorema da bissetriz interna. A gente também tem o teorema da bissetriz externa, né? Se a bissetriz interna, você pega a bissetriz... Como? Se você pode demonstrar a bissetriz interna usando o teorema de Tales, sempre? Sim, sempre pode. Mas não é a única forma de você demonstrar o teorema da bissetriz interna. Tem outras formas também de você... Tá? Um em particular é usando lei dos senos, por exemplo. Que talvez a gente veja no final do curso, lei dos senos. Aí, lei dos senos. É como se fosse, sei lá, uma razão de triângulos, só que generalizada, assim, digamos. Tá? É um teorema que relaciona a medida dos senos dos ângulos com os lados. Tá, então... Não, a gente vai ver, calma aí, a gente vai chegar já. Tá? Então tem o teorema da bissetriz externa. Então assim, teorema bissetriz externa, certo? Essa bissetriz interna tem a ver com a bissetriz do ângulo, a bissetriz externa vai ter a ver com a bissetriz do ângulo externo. Tá? Então, se você tem aqui um triângulo, esse é pequenininho aqui. Pronto. O triângulo é esse daqui, ó. A, B, C. Eu tenho esse ângulo aqui, o ângulo externo dele é esse daqui, ó. Certo? Então a bissetriz externa, ela vai dividir aquele ângulo ali ao meio. Tá? Tá aqui. Consequentemente, o pé da bissetriz externa, chamar agora de, sei lá, F,
ele vai estar fora do triângulo ABC. Tá certo? Então esse ângulo aqui é igual a esse. Que é igual ao do F. Não é igual não. Tá bom? Então vamos ver o que aconteceria aí nesse caso, certo? Vamos traçar uma paralela aqui, ó. A solução é basicamente a mesma. Esse paralelo a esse. Certo? Então, se esse... Vou dizer que esse ângulo aqui é θ. Esse aqui também vai ser θ. Esse ângulo aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser... θ também, né? E esse outro aqui também vai ser... esse aqui é θ, porque é alterno interno com esse. O outro é correspondente a esse daqui, ó. Né? Então, são duas coisas que você está usando. Uma é assim, né? θ e θ, alterno interno. E a outra é assim, né? Já pegando a outra transversal. θ e θ. Aqui você pega o AB como transversal e depois você pega o AC como transversal. Certo? Vou apagar aqui. Muito bem. Então, se é θ ali e θ ali, eu tenho que esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, né? Então, eu vou ter aqui, ó, B, B. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse FB de X, certo? FB vale X. E o FC, certo? A distância do pé da bissetriz até o vértice. Distância do pé da bissetriz até o outro vértice. Vou chamar essa distância aqui de Y. Tá bom? Para exatamente ter uma certa relação com o que a gente fez antes, né? O que a gente fez antes foi, ó, PB, PC. Então aqui a gente vai fazer FB, FC. Tá? Então eu tenho aqui que esse FC, ele vale todo, Y. Então o que vai acontecer aí? Vai acontecer de novo o teorema de Thales, né? Você tem ali duas retas paralelas, que são essas duas retas vermelhas. E tem as retas transversais. Tá, então você tem assim, ó. As duas retas transversais são essas aqui. Elas vão se encontrar aqui no ponto C. Tá? Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui vale B. Esse aqui vale X. Isso tudo vale Y. E isso tudo vale C. Tá? Esse aqui é o ponto A. AC, ó. O AC... eu fiz o contrário, né? Vou chamar o oposto ao C. Deixa eu corrigir aqui. Esse aqui é o Czinho. Então, o oposto ao vértice B é o B. Então, esse aqui vale B, tá? Deixa eu trocar ali. Então, esse aqui é C. Esse aqui é B, tá bom? Então, vale usar o teorema de Thales aí de novo. Então, eu vou ter o quê, ó? C está para X, assim como B está para Y. Tá? Então pronto, é isso. Ó. O X, que é o FB, está para... Ó, vamos reescrever isso aqui, né? O FB, que é o X, está para o AB, assim como o FC está para o AC. Podia ser X está para isso, para Y, assim como C está para B? Sim. É só você mandar o Y para lá e o C para cá, né? Certo? É só trocar a ordem. E C está para C mais X, assim como C para B mais Y está para X mais... mais C, assim como B está para B mais Y. Pode também. Aqui o que você faz, né? Para chegar nesse para esse, você, por exemplo, pode somar os dois lados da equação. Então você tem, você somando um aqui fica C mais X sobre X, e aqui você vai ter B mais Y sobre Y. Aí depois, quando você inverte,
Você tem exatamente aquela... Mas o basta esse daqui. Certo? Basta Achar isso. de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, tendo os dados, vai achar o que você quer. Certo? Tá. Então vou passar aqui um problema para vocês. Muito bem. Oi? Oi? Vou explicar aqui. S é um ponto sobre o lado AC, de modo que Oi? Esse aí não. Um comentário importante, certo? Oi. O que é o incentro? Alguém sabe o que é o incentro? É o ponto de encontro das bissetrizes internas. Tá? E aquele símbolo ali pertence ao AC, certo? O mesmo símbolo dos conjuntos. Então, só um comentário importante. Só comentário. Os pés da bissetriz interna e externa, eles funcionam como uma quádrupla harmônica para os
vértices B e C do triângulo. Por quê? O que a gente sabe? Pelo teorema da bissetriz interna, a gente sabe que MB sobre o MC é igual a quanto? É igual a AB sobre o AC, certo? Aqui o que é? Aqui é o teorema da bissetriz interna, certo? E pelo teorema da bissetriz externa, a gente sabe o quê? Que o NB sobre o NC também é igual ao AB sobre o AC. Isso aqui é pelo teorema da bissetriz externa. Então, essa razão aqui, que é a razão entre os lados do triângulo, isso aqui está funcionando como se fosse o K, né? Olha só. MB sobre MC, E sobre esse sobre esse, é igual a NB sobre NC. Então, aqui no caso, esses pontos B, C, M, N, certo? Pé da bissetriz interna e pé da bissetriz externa formam uma quádrupla harmônica. Certo? Mas isso aqui a gente só é verificado, né? Pelo teorema da bissetriz interna, pelo teorema da bissetriz externa, os dois, a gente unindo os dois numa coisa só, você consegue garantir que o B, o C, o MN formam uma quádrupla harmônica, tá? Só para dizer que o que a gente fez no começo da aula não tinha nada a ver com o que a gente está fazendo agora. Tá bom? Então, quero que vocês pensem nisso daí. A figura não é difícil de fazer. É só um triângulo. É fácil, né? A gente já fez figuras muito mais difíceis aqui. Né? As figuras bem... Mesmo desenhando na quadra, ficava difícil fazer na... Onde vai estar o incentro? O incentro, onde vai estar? Ponto de encontro de todas as bissetrizes. Mas se é ponto de encontro de todas as bissetrizes, é o encontro de duas bissetrizes, né? Então eu vou desenhar aqui uma outra bissetriz partindo do A, por exemplo. Esse aqui vai ser o incentro. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, segundo passo, qual é? Segundo passo, qual é? Colocar as medidas dos lados. O AB vale quanto? 6. Que mais? O AC, ele diz que vale 7. E o BC vale 8. Tá bom? Ah, o senhor fez diferente, professor. Não faz assim, não, pelo amor de Deus. O que foi? Bota o A em cima, B em cima. É a mesma coisa. Não, vai ter que virar. Vira o caderno aí. É só virar o caderno. Então pronto, ó. Já que a gente sabe que o AC vale 7, se eu estou dizendo que esse segmento AC vale X, quanto é que vai valer o segmento SC? Não. O AC vale 7. Quanto é que vai valer o segmento SC? Hã? Não, mas tanto faz. Vamos, olha pra cá agora. Quanto é que vai ser o SC? 7 menos X. Né? Pronto. E o que a gente pode fazer para descobrir o X? 6 está para quem? 8. Assim como o X está para 7 menos X, né? Estamos usando aqui o teorema da bissetriz interna. Tá certo?
Então, para resolver essa equação aqui, vamos multiplicar em cruz, tá? Fica o quê? 8x igual a... 6 vezes 7 menos x. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 36. Não, Não, 42 menos 6x. menos 6x, né? A gente pode passar o x pro outro lado, né? Fica o quê, ó? 6 mais 8? 14x igual a... X vai ser igual a... Muito bem. Bem, e o que ele quer saber? Ele quer saber quanto é que é BI sobre IS. Quanto vai valer BI sobre IS? Olha só na figura. BI sobre IS. Vai valer quanto? Seis. Então, quanto é que vai valer isso daqui? Vai dar 2. Vai dar 2, né? Mas de onde veio o teu 2? 6 está para BI. Exatamente, ó. Lembra que isso daqui também tem que ser uma bissetriz, né? Então você pode usar o teorema da bissetriz interna, não um triângulo ABC, mas um triângulo BAS e a bissetriz essa aí, certo? Ó, aqui a gente está usando o teorema da bissetriz interna, só que num triângulo qual? Um triângulo, ó, BAS. E a bissetriz, qual é a bissetriz? Aí que vai ser a bissetriz. Certo? Então vale a mesma coisa. Esse segmento está para esse, assim como esse está para esse. Mas você também pode ver muito bem como BI está para IS, assim como o 6 está para X, que agora é 3. Tranquilo? Então você tem que saber em qual triângulo você vai escolher para usar o teorema da bissetriz interna. Né? Vamos ver como é que a gente pode resolver outro problema também. Professor, isso aí é fácil, agora chegar nisso aí é difícil. Para isso você tem que achar as aulas, fazer os exercícios, aí quando você faz muitos exercícios, aí vai começar a ficar mais fácil, né? Pronto. Esse problema 7 é muito parecido com o problema 6, tá? A figura também é tranquila para fazer. E você também tem que usar o teorema da bissetriz interna, tá?
o AC tem que ser maior do que o AB, né? Oi. O que você tem que fazer, o AC, ó, o AC tem que ser maior do que o AB. Não precisa, tá? Isso aqui é uma informação que está oculta, mas é importante. Eu não sei se isso vai atrapalhar ou não. Eu botei o B lá no lugar que você botou o C e o C no lugar do B, sendo que eu prolonguei o segmento do lado de baixo, que é a C e o outro menorzinho. E a hipotenusa está lá do outro lado. Eu não sei se até que ponto isso vai atrapalhar ou não, tá? Mas eu vou preferir... Então, vamos lá? Hã? E aí? Tá conta? Muita conta? É muita conta. A gente descobriu dois lados. Aí ficou 18, 30, 24. Aí só descobriu os lados de baixo. Fazendo o negócio da C3 interna. Só que a partir daí ficou mais difícil. É verdade. Não, depois daí Fica mais fácil. é mais fácil. Vocês já fizeram a parte mais difícil. Tá. Então vamos lá. Vamos colocar os dados do problema, certo? 30 é a medida da hipotenusa, certo? Ó, o AB, eu não sei quanto é nem o AB, nem quanto é o AC. Tá? Então eu vou dizer que o AB vale X. Certo? Então digamos que o AB vale X. Se o AB vale X, o AC como um todo vai valer quanto? Vai ser... Não. X mais 6. Né? Mas e aí? O que você pode fazer com essa informação? Dá para descobrir o X? Não. Ó, o que é que você tem no problema? Você tem que a hipotenusa vale 30, aquele lado ali vale X e outro vale X mais 6. O que a gente pode fazer agora? Para descobrir o X? Qual a relação que existe num triângulo retângulo? Pitágoras. Então a gente pode... mas... É a vida, né? Vamos ver. Não, aí você fez alguma conta errada. Primeiro, ó. Como é que vai ficar o Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual aos quadrados dos catetos somados. Então, aqui no caso, 30 ao quadrado vai ser igual a quanto? Vamos lá. X ao quadrado, né? Que é esse cateto, mais o quê? 6 mais x ao quadrado. Tá? Aqui vai dar 900, né? Ali é produto notável. 6 ao quadrado é quanto? 36 mais... mais 12x mais x ao quadrado, né? Vamos agora, ó. Vai ficar o quê? 900 igual a 2x ao quadrado mais 12x, tá vendo aí? Mais 36. Dá para simplificar isso? Dá para simplificar essa equação? Divide por 2. Vai ficar quanto aqui, ó? 450 x ao quadrado mais 6x mais 18. E aí?
Vamos fazer o seguinte. Isso daqui, ó, é quase um quadrado perfeito, né, ó? Para ser um trinômio quadrado perfeito, aqui eu tenho, ó, x ao quadrado mais 2 vezes alguém vezes x. É 2 vezes quanto? 3. Então aqui teria que ser quem? Teria que ser 3 ao quadrado. Né? Só que não é 3 ao quadrado, é quanto? É 18. O que a gente pode fazer por 18 virar 3 ao quadrado? Subtrair 9. Só que, se eu subtrair 9 desse lado da equação, eu tenho que subtrair também desse, né? Então é isso que a gente vai fazer. 450 menos 9. Vai, vocês que são... 400 e... Aqui, ó. Ó, x ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes x mais 3 ao quadrado. Isso aqui é quanto? Ó, 441 é igual a x mais 3 ao quadrado. Agora, 441 é um quadrado perfeito? O que vocês acham? Pensa no número cujo quadrado é próximo de 441. Bem simples. 20. É quanto isso aí? 21 ao quadrado. Olha aí que coincidência, né? Nem precisou do Bhaskara. Tá bom, irmão? Os produtos notáveis podem salvar seu dia. Tá aí. Então, ó, se eu tenho aqui 2 quadrados, eu tenho aqui 21 ao quadrado igual a x mais 3 ao quadrado. Então, x mais 3, quais são as opções para o x mais 3? 18. 21. Pode ser 21 ou então o quê? Pode ser menos 21. O x mais 3 ou é mais ou é menos 21. Eu posso colocar menos 21? Não. Por que não? Senão o x teria que ser menos 24. Então, Tem um lado negativo. como não existe lado negativo, então o x vai ser quanto aqui? Vai ser mais 21 menos 3, ou seja, vai ser... Pronto. Então a gente já sabe quanto é que vale o x, né? O x vale 18, né? Ou seja, o AB vale 18 e o AC vai valer quanto? Quanto é que vai valer o AC? Nesse caso aí? 24. 24. Ah, 6 mais 6. Beleza? Já tinha esquecido que era mais 6, né? Então, tá, então vamos continuar aqui. Então, se eu chamar esse tamanho aqui SA de Y, esse SC vai ser quanto? Y menos 6. Ou 6 menos 6. Não, 6 não. Quanto é o total? O total é 24, né? Então, aquele SC vai ser quanto? Vai ser 24 menos Y. E o X a gente já sabe que é quanto aqui? 18. Então, o que a gente vai usar agora para determinar quanto é que vale o Y? Que fato? Que teorema a gente vai usar? Teorema da bissetriz interna. Né? Tá. Teorema da bissetriz interna. Qual o triângulo? É o ABC. Né? E a bissetriz é BS. Tá bom? Como é que vai ficar o teorema da bissetriz interna? Vamos lá. É uma fração igual a outra fração. Qual a primeira fração? Vamos lá. 30 24 menos Y. Assim como 18 está para Y. Dá para simplificar essa equação por quanto? O que dá para simplificar aí? 30 com 18. O 30 com 18. Divide aqui por quanto e aqui por quanto? 3. Dá para dividir mais. 6, né? Então, se eu dividir aqui por 6, vai ficar quanto? 5. Se dividir aqui por 6, vai ficar quanto?
3. Agora, para continuar resolvendo a equação, vamos multiplicar em cruz, né? Vai ficar quanto, ó? 5y 24 vezes 3. 2 menos 3y. Então 8y Y é igual a 9. y é igual a 9. Acabou o problema? O que é que ele está pedindo no problema? Ó. Tá pedindo a bissetriz BS, ó. É o que ele tá pedindo. Não tem outro. Tá, e aí? Como a gente vai descobrir esse BS? Pitágoras, né? Oi? Não, se não der exato, não tem problema. De 18, que vai dar o quadrado. É, ó. Pitágoras. E vamos usar Pitágoras agora em qual triângulo? ASB, né? Certo? Como é que vai ficar? O que você quer? Vamos dar mais uma letrinha aqui para finalizar. O Z, né? Então a gente tem o quê? A gente tem Z ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado mais... a gente pode fazer o seguinte, ó. 18, ele é 9 vezes 2. Né? Então, 18 ao quadrado é 9 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Correto? Sim. Então, eu posso colocar o 9 ao quadrado em evidência, ó. 1 mais 2 ao quadrado. Beleza? Então, 1 mais 2 ao quadrado, 1 mais 4. 5, né? Então, aqui no caso, o Z, depois que você tira a raiz quadrada, né? Vai ficar o quê? 9 raiz de 5. Beleza? Só para não precisar calcular tudo, depois tirar a raiz. Okay? É mais fácil você perceber que tem um fator 9 aqui e fator 9 aqui, né? Pronto. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tá bom. O resto fica... Vocês pegam na internet, certo? O material.